A gente já começou falando um pouquinho, né, sobre a questão da política nacional, né? Mencionamos aí o Bolsonaro, as divergências que surgiram ao longo do tempo. Você já ouviu falar sobre aquele conceito de janela de Overton, né? Já deve ter ouvido falar. Que é aquele conceito que diz que a cada período histórico, né, cada contexto, tem algumas ideias que são mais permitidas, aceitas pela sociedade, né? Em outro período ela move um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita e assim vai, né? Igual, por exemplo, no Brasil dos anos 2000, o Alckmin tinha que aparecer com o bonezinho do MST para falar que ele era da esquerda, nunca foi de jeito nenhum, não podia nem falar na palavra privatização, porque era um crime praticamente, né? Aqui no Brasil. Então, a janela de Overton, né, tava lá na esquerda, já saindo para fora da parede, né? Até uns anos atrás aí, né? Aí, com o passar do tempo, né, com a disseminação da escola austríaca de economia, do liberalismo econômico, do professor Olavo, né, que introduziu vários desses autores aí pro Brasil e tudo mais, né? Com os movimentos de rua, essa janela foi movendo mais à direita, né? Agora, hoje em dia, já tem a extrema esquerda e tem também a direita como ideia permitida, né? Digamos assim. Considerando, né, esse conceito aí que o pessoal comenta bastante, sempre lembra em discussão política, você não acha que seria mais interessante, né? No caso da estratégia do MBL, né, de pessoas do MBL, de militância, né? Seria mais interessante ser um pouco mais... unir esforços com o pessoal mais bolsonarista, com o pessoal que não é 100% ali liberal, do que unir forças, por exemplo, como ele falou, né? Com o PT, com o PSOL, poder derrubar o Bolsonaro, porque isso acaba dando força política para eles, né? Vamos ser bem claro, né? Que a partir do momento que você coloca no carro de som o pessoal do PSOL, do PT, né? Para derrubar o Bolsonaro, por mais que vocês entendam que é um bem comum, né? Em prol do bem comum, você acaba se unindo a pessoas que se divergem muito, né, teoricamente, da sua visão política, né? Então, você acha que seria mais interessante a longo prazo, né, unir forças com pessoas que estão mais próximas ali, digamos assim, né, na janela, né, de você, do que aqueles que estão do outro lado, porque a longo prazo isso não vai ser benéfico, né? Não sei se foi muito claro a minha pergunta, mas acho que deu para entender, né? Foi, assim, eu concordo com você, né? Mas a gente precisa se manter coerente com aquilo que a gente acredita. Por mais que a gente perca seguidor ou apoio, a gente vai se manter coerente com aquilo que a gente acredita. O MBL foi e ainda é muito perseguido pelo bolsonarismo, pela esquerda. Ele né? A gente acredita, a gente quer, a gente trabalha por um país melhor. Claro que a gente vai trabalhar junto, né, nos momentos que precisar. Mas veja... O escritório do MBL, por exemplo, sofreu busca e apreensão no governo Bolsonaro. Então, assim... Mas isso não foi na Polícia Civil de São Paulo? Naquela ocasião do Ayan lá, é isso que você tá falando? Isso. Então, foi na Polícia Civil de São Paulo, não foi? Sim, acho que era o Dória, o governador, do né? MBL, não. Foi uma denúncia de um procurador bolsonarista baseado em relatos do antigo Twitter. E assim, como que você vai se associar com uma pessoa que perseguiu você? É complicado, né, gente? É complicado. Né? Como que eu me lembro, essa história é um pouco estranha mesmo. Você, do Ayan lá, né? A acusação era que o MBL lavava 400 milhões. Ah, sim, era absurda mesmo. Isso aí é verdade, o montante é absurdo. O montante que o YouTube... Mas assim, né? E o tudo MBL bem, tem uma denúncia, mas envolve muita gente, né? Polícia Civil e tal. Você não acha assim um pouco difícil, né? Do Bolsonaro pressionar a ponto de até os agentes da polícia, todo mundo cumprir o negócio? Juiz... você tá descrevendo Polícia Federal, até tudo bem. É que você tá descrevendo o Alexandre de Moraes. Poxa, teve uma pessoa, acho que foi em Goiás ou em Goiânia, o cara colocou o Bolsonaro é um pique ruído, o cara teve busca e apreensão na casa dele. Isso teve mesmo, verdade. Né? Bolsonaro é o quê? Que chamou de pique ruído. Teve um cara também que xingou ele quando tava passando, aí mandaram perguntar lá, mandar por interrogatório lá na polícia. Então, mas pra dar um susto, né? Realmente, isso é errado, né? Mas as pessoas usaram ferramentas institucionais para perseguir seus opositores. Poxa, não é um princípio democrático, né? Sim. É como você falou da janela, eu realmente não conhecia essa teoria. Mas quando você tem um extremo, né? Naquela época do Helenão, quem vai lembrar? Tinha até uma página do Helenão. Sim. Mulher enorme. Então, tudo aquilo que a gente via, aquela esquerda cirandeira, que a gente não concordava, aquilo não levou a gente para o outro lado, né? Poxa, a não querer, não quero isso para minha família, não quero isso, né, na minha casa, eu não quero esse tipo de
ideologia de gênero, enfim, um monte de coisa lá. E acabou levando a gente para o lado direito. Mas se existe um autoritarismo, se existe desde o começo, né, você duvidar das instituições democráticas, você usar aparatos estatais para perseguir opositores, aí o que foi que aconteceu, né? Você levou todo mundo... Poxa, o Bolsonaro não se reelegeu, isso é fato. Você levou outras pessoas, provavelmente das pessoas que o Bolsonaro traiu, ou que se sentiram traídas, ou que perderam entes queridos na pandemia, né? Então, mas só fazer um comentário, aí depois você complementa. Quando você se aproxima, no caso, né, do PSOL, do PT para tirar o Bolsonaro, e acaba até adotando algumas narrativas que eles impõem, como você disse, né? Perseguir o opositor e tal. Mas quando a gente olha, quando a gente olha para... é um fato? Vamos olhar para a realidade, ver se é fato ou não. Quem que tá preso? Os bolsonaristas ou os inimigos do Bolsonaro? É um absurdo. Na época que ele era presidente, a gente não via prisões como tá acontecendo agora, né? Então, assim, existe de fato essa... Vou falar narrativa, que é a palavra certa, né? Essa narrativa de que perseguiu, não sei o quê. Mas na prática a gente vê o contrário, né? A gente vê todo mundo que tá próximo dele no preso. Mesmo se a gente fosse colocar níveis de perseguição, por exemplo, né, juntar com gente que manda executar outras pessoas, um partido que manda matar as outras pessoas, opositores ou traidores do partido, é uma disparidade, não é? Se você comparar Bolsonaro com esses caras. Mas você não para pensar, e a CPI da Lava Toga, se ela tivesse acontecido? Então, mas a gente tem que partir de fatos, né? Então, mas fato tinha a caneta na mão. Não, sim, mas fato PT, a esquerda, executa, ou já executou opositores. Você teve uma articulação do Congresso para que não houvesse mais decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. No governo Bolsonaro. Tá tendo uma agora também, nessa vetou. Na época, o Bolsonaro vetou. Né? Não, mas é essa comparação que eu tô fazendo. Por quê? Então, como você levou a um extremo e você levou a uma resposta que é antidemocrática, você entendeu? Não, mas assim, comparar quem tira vida de pessoas com opositores e comparar com decisões de caneta. Não, mas que também tiraram vida de pessoas. A decisão de caneta... Veja, você quer justificar para mim, eu não vejo como algo... Para mim, os dois são ruins. A premissa tanto que mata, ruim. Tanto que mata ou aquele que não toma a decisão correta? É igual? Você está colocando como decisões, mas decisões, elas causam um impacto real na vida das pessoas. Sim, sim. Entende? Sim. Então, quais impactos? A gente consegue mensurar? Como teria sido se a gente tivesse tido a CPI da Lava Toga? Não,